Isaías, capítulo 37, versículo 14 a 20. O tema da palavra: o altar dos milagres. Está escrito na palavra de Deus: recebendo, pois, Ezequias a carta das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor. E Ezequias as estendeu perante o Senhor. E orou Ezequias ao Senhor, dizendo: Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, Tu és o Deus, Tu somente, de todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e olha, e ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele mandou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todos os países e suas terras, e lançaram no fogo os seus deuses, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra conheçam que só Tu és Senhor. Podemos assentar em nome do Senhor Jesus. Senaqueribe, rei da Síria, tinha um grande exército, com o qual invadia e dominava os povos, reinos e nações da terra. Ele matava os que lhe resistiam, se apoderava dos seus bens e tornava os que sobreviviam escravos, obrigando-os a trabalhar, para que o fruto do seu trabalho fosse depositado em suas mãos. Naqueles dias os povos tinham padroeiros, cada nação tinha um Deus, e elas criam que o seu Deus as protegia dos seus inimigos, lhes dava segurança e paz. Porém, o grande exército do rei da Assíria venceu todas as nações que depositavam a sua fé e confiança em deuses pagãos. A Bíblia diz que ele não temia a Deus, tampouco a homens. Ele colocava os corpos dos seus inimigos em estacas na volta das cidades conquistadas por ele, para que todos o temessem, para que ninguém ousasse ser seu inimigo, para que quando o seu exército sitiasse uma cidade, sem que houvesse resistência, eles se rendessem e se tornassem escravos. Ele venceu e subjugou as 10 cidades do norte de Israel, porque eles se afastaram de Deus, deixaram de guardar a palavra de Deus, deixaram de andar na presença de Deus. E a palavra diz que se o Senhor nosso Deus não guardar a cidade, em vão vigia os sentinelas. As suas cidades tinham muralhas, proteção levantada por mãos humanas.
Mas quando o inimigo das nossas almas se levanta, ele não respeita muralhas construídas pelas mãos dos homens. Só a presença de Deus pode dar a verdadeira paz e segurança para o ser humano. Por isso Senaqueribe venceu e subjugou as cidades do norte de Israel. E ele enviou o seu grande exército e cercou as cidades do sul, Judá e Benjamim, que tinha como seu líder um homem de Deus, o rei Ezequias. Ezequias andava na presença de Deus, temia a Deus, fazia o que era reto aos seus olhos. A confiança de Ezequias não estava no seu exército, na sua experiência humana de legislador ou combatente, mas estava no Deus a quem ele servia com inteireza de coração. E a Bíblia diz que Senaqueribe escreveu uma carta e enviou os seus mensageiros para que esta carta fosse lida diante de todo o povo de Judá e Benjamim. Ele queria minar a fé do povo de Deus, porque quando Senaqueribe cercou Judá e Benjamim, aonde estava a cidade santa Jerusalém, aonde Ezequias reinava, Ezequias ministrou palavras de fé e esperança ao seu povo. Ezequias disse que o povo não deveria temer o grande número dos inimigos que se levantavam contra eles, porque o Deus a quem eles serviam era maior do que todos os exércitos da terra. Ezequias plantava fé no coração do seu povo. Ele ensinava o povo a confiar em Deus nos momentos mais difíceis. Mas ele estava enfrentando o momento mais difícil da sua vida, porque o exército do inimigo era numeroso. Era humanamente impossível Ezequias vencer o grande exército de Senaqueribe. Eram milhares de soldados, homens que empunhavam espada e venciam exércitos inimigos. Eles tinham armas modernas para a sua época, muitos cavalos e carruagens de combate. E os mensageiros do rei Senaqueribe reuniram o povo de Deus e começaram a ler a carta de Senaqueribe, a qual dizia: não permitam que Ezequias vos iluda com palavras vãs. Não pensem que o Deus de Ezequias poderá livrá-los da minha poderosa mão, porque os povos que eu invadi e venci também criam que os seus deuses os livrariam, os guardariam. Mas palavras vãs, e o Deus de vocês nada pode diante do meu numeroso e poderoso exército. Ele estava plantando medo no coração do povo de Deus, semeando a dúvida, mostrando o tamanho do problema. Mas maior do que o problema é o Deus que nós servimos, porque a palavra diz que aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Você está aqui adorando e servindo não um Deus deste mundo, mas um Deus poderoso que criou os céus e a terra, que diz na sua palavra que tudo é possível ao que crer, e que se você crer, você verá a glória de Deus. Não existem impossíveis para quem anda na presença de Deus, porque a tua fé faz a mão de Deus, o Deus dos impossíveis, agir
em teu favor, de forma que aquilo que é impossível torna-se possível, porque não há impossíveis para Deus. Ele abre o mar, Ele envia o maná, a provisão, Ele transforma os problemas que o inferno levanta para nos destruir em testemunhos de vitória, que glorificam o seu santo nome. Senaqueribe afrontou Ezequias, afrontou o povo de Deus, afrontou o próprio Deus. Senaqueribe simboliza Satanás, que com os seus exércitos de anjos decaídos, tem afligido as nações, tem escravizado os povos, os reinos, as cidades, as famílias, as vidas das pessoas que habitam na terra, pessoas que têm os seus deuses, que têm uma fé em ídolos, que nada podem em seu favor, porque não são deuses verdadeiros. Ele tem escravizado e destruído famílias, através do pecado. Jesus disse em João 8,34, em verdade eu vos digo, aquele que comete ou pratica o pecado, torna-se escravo do pecado. E através do pecado, através da prostituição, da idolatria, da fornicação, dos vícios, através da mentira, através da doença, através da amarração, das dívidas, da depressão, da tristeza, Satanás tem entrado na vida e na família e destruído. Mas a palavra de Deus diz que o nosso Deus não é um Deus indiferente. Quando estávamos sendo destruídos, Ele enviou o que tinha de mais precioso, o seu Filho unigênito, e as Escrituras dizem, para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. O diabo tem um certo poder, mas as Escrituras dizem em Mateus 28:20, Jesus falou, eu recebi todo o poder nos céus e na terra. O mundo pode se frustrar em sua fé, mas aqueles que colocam a sua confiança no Senhor, jamais serão decepcionados. A palavra diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo. A Bíblia diz que Ezequias pegou a carta de afronta do inimigo, que tinha um grande exército pronto para destruí-lo, e ele se dirigiu ao templo, à casa do Senhor. Ele rasgou as suas vestes, ele rasgou o seu coração na presença de Deus, e ele apresentou ao Deus que ele servia aquela afronta, porque Deus é Pai, e nenhum pai vê o seu filho sendo afrontado, destruído, sem intervir em seu favor. Você que é pai, você que é mãe, quando você vê alguém afrontando o seu filho, você intervém, ainda que custe a sua vida. Uma criança entrou no lago e foi pega de surpresa por um jacaré. O jacaré agarrou com firmeza e começou a levar a criança para o fundo. A mãe saiu correndo e ela, com as suas próprias mãos, começou a lutar, puxando o seu filho, abrindo a boca do jacaré para salvar o seu filho das mãos do jacaré, que era mais forte do que ela. E ela conseguiu tirar o filho da boca do jacaré. O menino, muito machucado, foi levado para o hospital. Estava cheio de cicatriz pelo corpo. Mas a mãe não temeu. Assim é o nosso Deus. Quando o inimigo levanta problemas, quando o inimigo levanta circunstâncias que estão acima das nossas forças, acima das nossas capacidades, que irão nos vencer, você olha para as suas capacidades e você não sabe como que você vai resolver o problema, você se vê fraco, pequeno e impotente.
onipotente, mas a palavra diz: quando somos fracos, então é que nós somos fortes, porque é na nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. É quando acabam as tuas forças, é quando você chega no teu limite, é quando você vê que não pode mais, que você coloca a tua fé no Senhor Deus. Ezequias sabia que não tinha exército para vencer o exército inimigo, mas ele sabia que o Deus fiel a quem ele servia é poderoso para lhe dar o livramento e a vitória. Talvez para os médicos não há cura para a doença que tem assolado a tua vida, a tua família. Humanamente é impossível saldar as dívidas, sair do aluguel, adquirir a casa própria, restaurar o casamento, aonde não há mais harmonia no lar, libertar o filho que está perdido nas drogas, que já não tem amor pela família. Mas a Bíblia diz: aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Eu não sei o que você está enfrentando nesse momento, eu não sei quais são as tuas lutas, eu sei que existe um Deus que te ama, que não poupou o seu filho, antes o enviou para morrer na cruz. E Paulo escreve aos Romanos dizendo: se ele não poupou o seu filho, como não nos entregará junto com ele todas as coisas? Tudo o que você precisa está na pessoa de Jesus. Ezequias pegou a carta da afronta de Senaqueribe, veio ao altar dos impossíveis, ao altar dos milagres, e ele apresentou perante Deus. E é isso o que eu quero fazer com você: apresentar a Deus nesta noite a afronta do inimigo. Porque quando os problemas se levantam para te destruir e te afrontar, eles estão afrontando também o teu Deus, o teu Pai e Senhor. Quando o inimigo prepara ciladas e situações para que você seja humilhado e envergonhado, a palavra do teu Deus diz: em lugar da vergonha, eu te darei dupla honra. Mas nós precisamos recorrer a Ele como Pai, como o nosso Deus. O mundo tem os seus deuses, como os povos que Senaqueribe venceu tinham. Mas os deuses deste mundo são falsos. Se você for no Oriente, você encontrará a sepultura de Maomé, e ali estarão depositados os seus restos mortais. Se você for na Índia, você vai encontrar os restos mortais de Buda. Mas se você for em Jerusalém, você for até a sepultura que pertenceu ao senador José, da cidade de Arimateia, aonde um dia o Filho de Deus foi colocado, você verá que está vazio, porque Ele venceu a cruz, Ele venceu a morte, Ele ressuscitou, Ele subiu aos céus, e hoje Ele é o Senhor dos exércitos. Ele vem com o seu exército para lutar em teu favor. Quando tudo parecia perdido para Ezequias, um mensageiro do profeta Isaías veio a ele, após ele orar e apresentar a Deus a sua afronta. E o Senhor lhe deu a resposta dizendo: não temas, Senaqueribe e o seu grande exército, porque nenhuma só flecha será lançada contra esta cidade. O inimigo vem contra ti por um caminho, mas por 7 ele tem que retroceder, porque Deus peleja em teu favor. A Bíblia diz que naquela noite o Senhor enviou um único anjo, e a Bíblia diz que os anjos trabalham em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Os anjos do Senhor, eles trabalham para te dar o livramento, para trazer provisão, para trazer restauração, para transformar o problema em testemunho de vitória. E o anjo do Senhor veio ao arraial do inimigo e matou os soldados que estavam se levantando para matar o povo de Deus. E o anjo do Senhor já foi enviado do seu trono de glória, e ele está aqui nesta noite para colocar por terra os problemas que o inimigo tem levantado contra a tua vida. E hoje o Senhor vai te dar a vitória. Hoje você vai cantar o hino da vitória.
porque os problemas, as afrontas se tornarão testemunhos de vitória, porque nós vamos apresentar agora. Sai do seu lugar. Eu peço para o pastor Simon, pessoal do louvor, vir aqui. Nós vamos adorar a Deus, porque o louvor atrai a presença de Deus, e nós vamos fazer como Ezequias. Nós vamos colocar no altar de Deus a afronta. Como filhos, como povo de Deus, nós vamos colocar o nosso Deus à nossa frente. É linda a palavra de Isaías 45, que diz: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e os ferrolhos de ferro, e te darei os tesouros escondidos na escuridão. O problema que hoje tem te afrontado se tornará um testemunho de vitória. Eu quero que você venha bem aqui na frente do altar, e nós vamos clamar, nós vamos apresentar a afronta. Você vai dizer: Deus, o inimigo tem me afrontado, é o meu casamento, é o meu filho, é as minhas finanças, é a enfermidade, é o vício, eu não sei o que está te afrontando, eu sei que Deus está aqui para te dar vitória nesta noite. Então vamos adorar ao Senhor de todo o nosso coração, e em seguida estaremos clamando. Curando todo o meu ser, confio em ti, confio em ti, creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Eu creio em ti, Senhor, creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Diga para ele: Jesus, Jesus, eu preciso de ti. Aleluia, Jesus, escutas quando clamo e acalma meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Eu confio em ti, Senhor, confio em ti, confio em ti.
ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habitas entre os querubins. Tu és o Deus, Tu somente, de todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos para as palavras que o inimigo tem usado para afrontar a Tua igreja. Ó Deus, nós Te servimos, nós Te adoramos, depositamos em Ti a nossa fé, a nossa confiança. Não temos outro Deus senão o Senhor, o Deus dos céus e da terra. E nós colocamos agora a nossa vida, a nossa família em Tuas mãos. Ó Deus, vem, age em favor do Teu povo, porque o inimigo tem se levantado para afrontar, para destruir a família, colocando divisão, colocando contenda, trazendo desentendimento e desarmonia. O inimigo tem aprisionado vidas no vício, na enfermidade, amarrando a vida financeira, trazendo, meu Pai, destruição e derrota. Mas a Tua palavra diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Por isso, Pai, na autoridade da Tua igreja, nós invocamos o Teu nome e damos ordens ao inimigo. Pega as Tuas malas, pega agora as Tuas malas, a doença, a miséria, a amarração, a divisão, espírito de perturbação que traz nervosismo, ansiedade, insônia, depressão. Você que está por detrás desta vida amarrada, desta vida que não prospera, que tudo dá errado, eu te ordeno agora, em nome de Jesus, bata em retirada, vai saindo. Ó Deus, estende as Tuas mãos e transforma a vergonha, a humilhação do Teu povo em um testemunho de vitória. Receba a cura, seja curado agora, seja curado agora, seja curado agora. Doença, sai em nome de Jesus. Dor, desapareça agora. Meu Deus, nós determinamos que a porta do emprego, a porta da provisão está se abrindo. Ó Deus, visita agora o lar, a família desta pessoa, e aonde estiver o mal perturbando, escravizando, oprimindo, que o Teu exército celestial visite agora, quebrando as maldições, desfazendo obras de feitiçaria, de macumbaria, quebrando todo encanto, meu Pai. Vem, 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 Senhor dos exércitos. Oh, Teu povo tem sido afrontado, mas nós determinamos vitória. Eu digo em nome de Jesus que o problema que o inimigo tem levantado para te envergonhar e destruir, Deus transforma em dupla honra, porque o anjo do Senhor está aqui para colocar por terra o exército do inimigo. Receba agora a vitória, receba agora em nome de Jesus. Nada é impossível para Ti, nada é impossível, nada é impossível para
és a vida. Creio que és tudo para mim. Eu creio em Ti, Senhor. Creio em Ti, Jesus. Creio que Tu és a vida. Creio que não há outro igual a Ti. Jesus, Jesus, eu preciso de Ti. Diga comigo com fé: Senhor, Senhor, Tu és o meu Deus e o meu Pai. Eu coloco no Teu altar o altar dos milagres, a afronta do inimigo. Ó Deus, o inimigo tem levantado problemas em minha vida, em minha casa, em minha família, para me destruir. Ele é forte, mas o Senhor, meu Deus, é o Senhor dos impossíveis. Levanta-te em meu favor e transforma a afronta dos problemas e dificuldades em um testemunho de vitória para a glória e honra do Teu santo nome, porque só o Senhor é Deus. Muito obrigado. Amém. E graças a Deus. Só quem foi abençoado e quem é vencedor, aplauda bem forte a Jesus.